há uma comparação que se faz muitas vezes entre os Estados Unidos e a Europa, e as razões por os Estados Unidos têm tido um PIB per capita maior que a Europa. E isto é fácil de compor em um conjunto de fatores que estão encadeados uns nos outros. Bom, primeiro, nos Estados Unidos, a dimensão da força de trabalho potencial é maior do que na Europa por causa da estrutura etária da população. Há mais gente dos 15 aos 65 do que na Europa. Bom, isto não se pode fazer muito, provavelmente. A demografia, eu acho que todas as tentativas de mexer na demografia, e aqui é sobretudo mexer na taxa de fertilidade, não tem funcionado. Não há maneiras muito económicas de fazer isso. Há aqui uma política de imigração, provavelmente, que é uma resposta possível a isto. Ou seja, e Portugal, para aumentar o PIB per capita, isto provavelmente é um fator importante. Temos mais gente a trabalhar. É evidente que no momento de desemprego é difícil fazer isto, mas a longo prazo, isto é um problema crucial. Nós vamos ter cada vez menos gente a trabalhar em relação ao total da população. Depois, um segundo fator, que encadeia neste, é a taxa de participação na força de trabalho. Nos Estados Unidos, há muito mais, dos 15 aos 65, há muito mais gente a participar na força de trabalho do que cá. É evidente que nós recuperamos muito quando as mulheres entraram na força de trabalho, que é um dos argumentos... mas isso esgotou-se, não é? No sentido dessa... Mas isto tem muito a ver, por exemplo, com os tais desenhos da Segurança Social, com os incentivos para trabalhar versus estar desempregado. Eu devo dizer que sou meio alentejano e no sítio do Alentejo onde eu vivo há uma expressão muito comum. O que é que fazes este inverno? Vou para o desemprego. Quer dizer, desempregado, não é bem, não é? Portanto, não, é uma atividade, ir para o desemprego é uma atividade. E planeia-se cuidadosamente, 6 meses aqui, 6 meses ali. E as pessoas sabem calcular isto tudo. Podem não saber ler nem escrever, mas isto, garanto que está bem calculado. E, portanto, o terceiro fator é a taxa de desemprego. Ou seja, portanto, no fundo é a quantidade de trabalho que está, de facto, a produzir riqueza, não é? Quer dizer, é a multiplicação destes três fatores. A taxa de desemprego, historicamente, tem sido muito mais baixa nos Estados Unidos do que na Europa. Isto tem a ver com a rigidez do mercado de trabalho. E com algumas rigidezes do mercado de trabalho. Depois, o número de horas que as pessoas trabalham por ano. Isto tem a ver também com alguns hábitos culturais, pontes, feriados, férias, etc, etc, etc. E devo dizer que, por exemplo, e finalmente, há a produtividade do trabalhador, que é aquilo em que o Sr. Manuel se concentra. Eu acho que é importante, mas os outros todos também são. Ou seja, para eu ter mais produto per capita, eu tenho que ter uma conjugação destas coisas. E a produtividade do trabalhador pode ser enganadora. No seguinte sentido, imaginem a comparação da França com os Estados Unidos, onde nos Estados Unidos há esta abundância relativa de trabalho em relação ao capital. Em economia francesa, até com a semana de 35 horas, o que é que acontece? O preço do trabalho em relação ao preço do capital é muito alto na Europa. E, portanto, os empresários europeus não são estúpidos. O que é que usam tecnologias capital intensivas, como é evidente. Mas isto não é um aumento de eficiência, é uma diminuição de eficiência. Porque era mais inteligente e mais barato usar tecnologias menos capital intensivas, como fazem os americanos em algumas indústrias. Há muitas indústrias em que a França tem um produto per capita de trabalhador-emprego superior aos Estados Unidos. Mas isto não é mais económico, é menos económico. E teve a ver, em parte, com a semana de 35 horas. Quando os franceses passaram a semana de 35 horas sem baixar os salários, o salário horário subiu. Como o salário horário subiu, os empresários pouparam nesse fator e foram usar mais capital e causou desemprego. Como é evidente. Não é preciso ser um grande economista para descobrir isto. Se os meus alunos do primeiro ano não percebem isto, chumbam.